Bom dia para quem não almoçou ainda, boa tarde para quem já almoçou. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sou o professor Irapuã, um dos organizadores da cartilha Lazer e Sociedade, construída a partir da disciplina, do módulo, na verdade, no PLSE 2020/5, desculpe, /3, que nós estamos lançando agora no período já do período 2020/5. O professor Rodrigo está conosco, foi convidado a qualificar a cartilha, que foi produzida ao longo da disciplina, do módulo. E aí, seja bem-vindo, professor, seja bem-vindo os demais que estão presentes aqui. Obrigado. Bom, a gente organizou uma dinâmica para apresentar a cartilha, um livreto. Eu vou começar apresentando o livreto, tá? Então, vamos explicar como é que ele funciona, e aí eu vou fazer uma apresentação agora. Na sequência da apresentação, explicar como que foi a cartilha, os elementos que tem na cartilha, a gente vai... o professor Rodrigo vai falar um pouco, e vocês vão ter a oportunidade também de comentarem, falar como foi a experiência. É muito importante, como nós estamos no momento da virada cultural do 2020/5, vocês se inscrevam na virada, para vocês se certificarem, participarem. Então, o que vocês podem fazer? Print do nosso lançamento. Não faz um print, arquiva, e você, logicamente, que você abre a tua câmera, né, na hora, faz o print e coloca lá na descrição. Tem que ter 2 imagens lá para se inscrever. Tá? Aí fiquem à vontade. Eu vou começar a apresentação agora. Seja bem-vindo, Gabriel. Bom, nós estamos vendo agora a capa do livreto. Nós estamos, já na apresentação da capa, a gente traz para quem vai ter acesso à cartilha já o tema, né? A gente intitulou aí como cartilha de animação cultural, né? O tema está dentro da disciplina, do módulo que foi Lazer e Sociedade, e a gente já apresenta lá as práticas de lazer. Eu queria começar dizendo que a grande, vamos dizer assim, grande contribuição para os estudos do lazer dessa cartilha, a grande contribuição é a gente deixar claro quais são as práticas de lazer, constituídas teoricamente. Essas práticas não vêm do nada, elas são construídas historicamente e ela vai ser explicada daqui a pouco lá na própria cartilha, didaticamente, numa página só. A gente entender que lá existem várias práticas de lazer, cada uma delas, né, se configura com determinada manifestação, seja social. Aqui nós temos na social, trouxemos a imagem de Cáceres. Então, a cartilha, o tempo todo, ela está remetendo à realidade dos nossos acadêmicos, que são da Unemate, da Educação Física Unemate. Então, de eventos que tiveram dentro da universidade, de experiências de vocês, essas imagens foram todas disponibilizadas por vocês e autorizadas. Então, tem no lazer esportivo aqui uma imagem, né, que relaciona a prática de lazer esportivo do manual. Então, tem uma série de representatividades dessas práticas. Então, o principal elemento da cartilha é trazer quem for usá-la para o entendimento de que existem várias práticas de lazer e elas estão bem determinadas teoricamente. Tá? Essa cartilha foi elaborada pela turma durante o módulo de Lazer e Sociedade, agora no PLSE 2020/3. Então, ela foi toda construída durante o módulo. Então, o desafio era como a gente experimentar o conteúdo de Lazer e Sociedade num período remoto, primeiro semestre
diferenciado, todo com um encontro síncrono apenas, e atividades feitas em casa, no momento mais difícil. A gente se lançou o desafio, né, disso, e precisava de colaboração de mais gente boa para a gente avançar. E, logicamente, a gente contou com a presença de outras pessoas, outros profissionais, para ajudarem vocês, me ajudarem a gente entender melhor isso, esses conteúdos. E aí, depois aparece o professor Rodrigo, que deu uma contribuição importantíssima na formatação desse processo, né, de organizar as atividades de uma maneira como ele sabe. Ele faz muita diferença, fez muita diferença no material que eu apresentei para vocês no final da disciplina. Quando vocês verem agora, vocês verem que o trato do professor Rodrigo fez toda a diferença. Por isso, muito obrigado, professor Rodrigo, pela honra de ter contribuído, tá? Aqui nós temos o livro, ele é todo registrado. Um livro ele precisa ser registrado na Biblioteca Nacional, tá? Na verdade, hoje é intitulado Câmara Brasileira do Livro. Então, esse livro tem ISBN, né, que como se fosse o número da identidade de determinada obra. Então, vocês fiquem atentos, porque vocês precisam colocar no Lattes de vocês, no currículo de vocês, a participação no livro, tá? E aí vocês coloquem todos os dados aqui para vocês colocarem lá. Qualquer coisa, se precisarem, com a minha contribuição para registrarem no currículo de Lattes de vocês. No meu já está. Tá? Então, vocês podem consultar o meu Lattes e conferirem lá. Eu vou apresentar aqui a cartilha. Essa página está na cartilha, está lá na sequência. Né? Então, o que é o PLSE? O PLSE, a gente sabe que é um período, só que é um período diferenciado, um semestre, só que um semestre diferenciado. Né? Ele, geralmente, o acadêmico pode fazer 3 módulos, né, que seria equivalente a disciplinas. E foi resolvido depois de um processo de várias discussões, de ver quais eram as melhores maneiras de realizar as disciplinas. E aí, durante o PLSE 2020/3, como eu falei para vocês antes, a gente construiu, né, os acadêmicos foram construindo sob a minha supervisão. Tá? O professor Rodrigo entra depois, por isso que ele contribuiu como organizador, mas aquele momento básico de fazer foi os acadêmicos com a minha supervisão. Tá? E, logicamente, que quando o professor Rodrigo entra, ele dá faz uma participação importante que eu não daria conta sozinho e qualifica. Então, para fazer, foram os acadêmicos com a minha supervisão. Na sequência, entra o professor que também participa da organização. O objetivo é ofertar os elementos para a animação cultural. As pessoas terem como, o professor de educação física ter como na escola fazer estimulação para que os seus estudantes, seus escolares, eles possam conhecer as várias práticas e escolher na vida deles quais aqueles que mais lhe interessam. Né? E para isso dar certo, a gente precisou da contribuição de padrinhos, né? A gente chamou de padrinhos ou madrinhas. Quem são esses? São professores de educação física que atuam em Cáceres, alguns em outros municípios do Mato Grosso. Esses professores, durante a disciplina, durante o módulo, os acadêmicos precisaram, eles assumiram aí blocos por práticas de lazer. Então, os acadêmicos que estavam nas práticas de lazer artístico, eles precisavam consultar um professor de educação física ou uma professora, que são os padrinhos, para eles apresentarem quais eram as experiências que ele tinha tido, exitosas que ele tinha tido nas escolas, na sua vida profissional, sobre aquela determinada prática. Então, esses padrinhos ajudaram, a partir das experiências deles, os acadêmicos elaboraram as atividades que vocês vão ver durante a cartilha, que vão servir de base para ser reelaborada para quem tiver acesso.
As imagens, também já falei para vocês que foram dos acadêmicos, eles forneceram essas imagens das experiências de lazer deles, mas também tem imagens de amigos que cederam para os acadêmicos. São muitas imagens, a gente selecionou especialmente a dos acadêmicos que autorizaram para a cartilha. Então, o direito de imagem, das imagens que estão aqui, então, estão todas autorizadas pelos acadêmicos. E aí, essa cartilha ela tem o objetivo de oportunizar mesmo, né, quem quiser ter acesso, qualquer pessoa, gratuitamente, qualquer professor de educação física ou de outras áreas de arte, da dança, pode ter acesso a esse material e ter aquele roteiro aí para preparar suas aulas, para reconstruir, para reformular, sendo direcionado por determinada prática. Então, ele sabe que está fazendo uma prática de lazer artístico, sabe que está fazendo uma prática de lazer como contemplação, né? E aí é uma discussão que é muito importante, não cabe aqui, mas uma discussão importante que está relacionada a não confundir as práticas de lazer com a recreação. Isso foi discutido na disciplina, a gente deixou bem claro. Né? Um erro muito comum. Mas aqui a gente tenta ajudar as pessoas que se orientem, né? Oportunizar quem quiser, né? ter essa orientação. Para a gente elaborar, a gente precisou fazer uma base teórica, então a gente vai lá nos principais autores que tratam sobre essas práticas, que antes eram apresentadas como interesses do lazer, depois conteúdos culturais, a gente consolidou os conteúdos culturais, e os autores que falam recentemente, e que já apresentam como práticas de lazer, o que ficou muito didático, né? O trabalho do professor Rubian Andrade, com outros colaboradores, entre eles a professora Gisele Schwartz, que é um dos nomes de referência em institutos do lazer, historicamente, aqui no Brasil. Então, a gente pegou esse material e está lá disponível para que as pessoas entendam que não foi da nossa imaginação que surgiu essa classificação, né? Isso é uma base teórica. Para a gente poder consolidar o material, a gente contou com a colaboração de professores colaboradores, professores da área, professores que têm maturidade na área, para fazer uma revisão, né? Para fazer o seu parecer. A gente convidou o professor Aldemir, que é dessa gestão do esporte e lazer. Também convidamos a professora Dinairan e a professora Marcela, que são da UNEMAT. A Dinairan tem uma experiência, uma bagagem ampla em estudos de práticas educacionais, e a professora Marcela é uma referência em estudos do lazer, né, no nosso meio, e também a professora Marcela, daqui do Amazonas, que é especialista em atividade física, né? Então, foram contribuições para identificar o que a gente não conseguiu ver durante a confecção da cartilha. Então, foi um processo para a gente chegar onde nós estamos hoje. Tá? Bom, eu vou apresentar também um marco conceitual, que são aqueles, né, as práticas de físico, lazer físico, artístico, manual, intelectuais e sociais, já originalmente apresentadas por Dumas e Dier, acrescentadas pelas práticas de lazer turístico e virtuais. Andrade et al. Traz isso como práticas de lazer, que é como a gente tem trabalhado. Tá? Então, essa também ainda da base conceitual, eu vou apresentar para vocês rapidamente, antes do professor Rodrigo falar. É importante a gente entender que essas práticas de lazer, para entender as práticas de lazer, a gente precisa retomar a conceitos básicos que a gente viu no módulo, mas que quem precisar trabalhar com esse material precisa entender que precisa saber diferenciar, ou pelo menos refletir sobre o que é ócio, lazer e o que é tempo livre. São temas importantes serem entendidos. Não se trata de apenas ir lá e reproduzir a cartilha. Precisa entender esses conceitos. Também de entender o que é educação para o lazer, que não dá tempo de explicar aqui, mas nós temos elementos para ser refletido, né, pelos profissionais que tocarem essa cartilha, e saber o que é animação cultural. Tá?
E aí, logicamente, como se configuram as práticas de lazer, como base principalmente do Mazedier, lá no início, e Andrade et al. Aqui já mais recentemente, em 2018. Tá? Agora, a gente tem a base conceitual que seria ócio, lazer e tempo livre, educação para o lazer, animação cultural e prática de lazer, que são os conteúdos precisos, né? Que são necessários para quem quer realizar atividades, né, educacionais com prática de lazer. Tá? Na sequência, a gente tem as atividades, né, que tem umas fontes, né, de periódicos selecionadas para vocês, e a gente tem as práticas. Mas antes disso, eu retorno aqui ao professor Rodrigo para ele fala livremente, à vontade, e depois vocês. Tá bom? Boa tarde, professor, professores e estudantes que estão aqui conosco nesse momento de lançamento dessa cartilha que é tão importante, tão interessante e que com certeza irá contribuir significativamente para quem tiver acesso e por ser um material digital e é de livre distribuição, nós esperamos e desejamos e incentivamos que isso seja amplamente divulgado e disseminado, que mais pessoas possam ter em mãos esse material, porque hoje nós temos dispositivos móveis que permitem essa facilidade de compartilhamento, e isso foi pensado também, considerado nessa proporção, nesse quesito, em que tão necessário é divulgar material de base científica consistente, em que há uma fundamentação e um trabalho muito sério, e aí eu quero parabenizar o professor Irapuan, tanto pela condução do módulo do PLSE, quanto pelo cuidado em trazer os revisores e também a oportunidade que ele me concedeu de, naquele momento ali, poder contribuir de alguma forma, tanto na questão do layout, da estética, quanto também trabalhando um pouco nos textos também, tentando trabalhar a questão da fluidez da escrita, que são ajustes necessários que se fazem em qualquer material produzido. Então, eu quero deixar aqui a minha alegria, a satisfação que eu tenho de poder contribuir nesse momento, de estar aqui presente também. Foi um prazer trabalhar com o lazer mais uma vez e tive a oportunidade de começar essa jornada do lazer, ainda que eu não tenha continuado ela muito durante a minha carreira acadêmica, mas fiz parte de um grupo de pesquisa enquanto graduando. Isso foi muito importante na época, e aí ele era conduzido pelo professor João Batista Franco Borges, que chegou a ser meu orientador na época. Depois também tive contato de maneira mais intensa também com o meu orientador de TCC, que é o Saulo Neves de Oliveira. E aí eu quero deixar esse abraço registrado aqui para eles dois também. São duas pessoas ímpares também, assim como o professor Irapuan e demais professores que contribuíram com esse processo agora. Então, eu também me orgulho muito daquilo que os acadêmicos têm condição de produzir. Isso a gente precisa destacar, a gente precisa valorizar, a gente precisa incentivar. Eu acredito que esse tipo de potência, de força que a gente incentiva neles e coloca ali, dando alguns direcionamentos, está presente na vida de todo mundo. A gente só precisa de ter pessoas que se disponham a fazer esse tipo de trabalho com seriedade e com comprometimento com o qual esse foi feito. Então, quero deixar registrado aqui essa alegria, né, e parabenizar mais uma vez todo mundo que esteve envolvido para que esse produto final, que nós esperamos que tenha essa colaboração, essa efetividade, esse alcance, chegasse nessas condições. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Para mim também é muito gratificante, né, professor, poder participar desse momento, aprender com os colegas, né, passar um pouco do que a gente já pratica no dia a dia. Talvez a gente nem
sabia o que era um lazer, né? Na verdade, abriu bastante assim o nosso conhecimento, graças a Deus, deu tudo certo, né? E hoje, né, é um fruto de um estudo muito bacana que vai ajudar muitas pessoas aí no futuro. É isso mesmo, né? Obrigado, Maria. É isso mesmo. Você foi no ponto essencial. É exatamente a ideia é essa. Liliane? Bom, eu vou fazer. Você tem a oportunidade de falar na hora que você quiser, tá, Liliane? Eu vou folhear aqui a cartilha. Nós temos 17 minutos para fechar, ok? Eu folheando a cartilha, a gente pode, eu vou apresentando, mas você também pode intervir, professor Rodrigo, e os demais também. Você quer falar, Liliane, ou você quer só digitar? Beleza. Na hora que você quiser, você levanta a mãozinha que a gente pode te dar atenção para você, tá? Aqui nós estamos na página do Lazer Manual. Perdão. Ah, só que chegou mais alguém? Foi? Não. Vamos lá. Estamos na página do Lazer Manual. Você, assim, toda a lógica das práticas que estão separadas por... toda a lógica da cartilha está separada por blocos de práticas, né? Ela vai seguindo o mesmo procedimento. Então, nós temos aqui, inicialmente, a prática de lazer manual, trazemos a referência de práticas, referências de atividades sugeridas pelos autores Andrade et al., 2018. A gente não colocou aqui em todos a referência, a citação, para não ficar maçante. A gente está lá na base. Então, essas atividades são relacionadas à prática de lazer manual. E a gente vai identificar nas imagens. Né? Para essa prática, os acadêmicos são os que estão listados aqui, né? Que estão aqui nessa barrazinha, nessa última barra. E os padrinhos, que são os professores que repassaram as experiências para os alunos, os acadêmicos, para esse tipo de prática, são esses professores que estão aqui. Alguns que são da Unemate, outros que são do município de Cáceres e outros de outros municípios. Então, nós temos aqui imagens de acadêmicos nossos, né? Então, desde os exemplos de práticas de pintura, de atividades como pintura, culinária, origami, costura, né, de cultivo de plantas, que são atividades recolhidas do dia a dia dos nossos acadêmicos, mas que podem ser estimuladas lá na escola, ou no ambiente que está dando aula, para que os alunos sejam estimulados a essas práticas, identificando como prática de lazer manual. Para isso, a gente teve, a partir das experiências dos professores padrinhos, que serviram de iluminação para os nossos acadêmicos, foram selecionados aqui, polidos, né, revisados e polidos, atividades de estimulação, né, de animação para essa prática de lazer manual. Pode ser reelaborado completamente. Essa atividade que está prevista para 2 aulas, ela pode ser reelaborada para 1 mês, né, para um projeto de 1 semestre, ou até de 1 ano. Mas aí vai da criatividade do professor, de reelaborar, da professora. O interessante é que ele tem uma referência de que essa prática, essa realização, está relacionada ao lazer manual. Em 2 exemplos, aqui a gente adicionou uma de lazer intelectual, a gente percebe que dá para trabalhar com 2 práticas. O interessante é a gente identificar aqui o que é, até onde é prática de lazer manual, até onde de lazer intelectual. Que é uma discussão que se aprofunda, que a gente poderia colocar. Eu posso separar uma prática de lazer de outra? Ou quando eu estou realizando uma, eu não posso estar ao mesmo tempo realizando outra?
São discussões que não cabem na cartilha, mas que são pertinentes. E não é fechado, tá? Entendam isso. Não se trata da gente daqui dar um material pronto, não. É material para se repensar, se reelaborar mesmo. E aqui tem o espaço da interatividade. Então, você pode, nas suas aulas, você pode oportunizar os próprios alunos, estudantes, escola mesmo, no ensino fundamental, ou na educação infantil, ou ensino médio, você realizar atividades e você oportunizar que eles reelaborem, ou mesmo você reelabore. Né? Então, tem uma dinâmica que permite uma interatividade. Aí no lazer artístico temos esses professores padrinhos, esses acadêmicos, e aí os exemplos na vida dos nossos acadêmicos. Né? Lazer artístico, aí inclui artesanato, ir ao teatro, exposições, ir ao cinema. Né? São exemplos que nós escolhemos para cá da vida de vocês, do dia a dia de vocês. Aqui os exemplos de atividades de animação cultural, pode ser usado nas aulas, né? E são 2 exemplos para cada prática, e o espaço de interatividade. No lazer físico esportivo, aí o conceito, os padrinhos que contribuíram. Percebam que tem padrinhos que estão em mais de um. Eles são tão queridos. E os acadêmicos procuraram. O próprio professor Rodrigo foi padrinho, né, professor? Acho não, foi de mais de um. Pelo menos uns 3 padrinhos que serviu de referência. Nós temos um grupo o grupo é maior de acadêmicos que se interessaram pelo lazer físico esportivo. É lógico, né? As práticas esportivas. A prática de lazer físico esportivo é a que está mais próxima da prática corporal, que é nosso objeto de estudo, né? O movimento corporal. Porque as outras podem não estar relacionadas diretamente ao movimento corporal. É natural que tenha mais padrinhos, que tenha mais acadêmicos interessados. Há, inclusive, uma confusão histórica de achar que toda prática de lazer está vinculada à prática esportiva. Toda prática de lazer está vinculada à prática física. E aqui na cartilha a gente deixa claro que prática de lazer físico esportivo é uma das práticas. Né? Nós temos outras, né? Como vocês estão vendo. E aqui os exemplos, as imagens mais lindas, né? Os acadêmicos participando de corrida, em prova de atletismo, né? Participando de campeonatos, né? No ciclismo, para a gente se referenciar, né? Para quem for usar, se referenciar. Aqui os exemplos de atividades, o local para interatividade e de lazer intelectual. E os padrinhos, os acadêmicos. E lembrando que tem assim a basezinha teórica para referenciar as atividades. Aqui exemplos, né? ir a eventos científicos, fazer cursos, ler, né? E a partir daí, exemplos de atividades que podem ser feitas nas nossas aulas. Para quê? Para a animação, para o lazer intelectual. Que tem um exemplozinho muito bacana de trabalhar com, inclusive referenciam logo para a fase do ensino, que é no 3º ano. Isso pode ser adaptado para qualquer outra faixa etária, outra fase escolar, respeitando as devidas adaptações. Então, que seja focada no lazer intelectual. Aí o espaço para interatividade e lazer social, seguindo a mesma lógica. Né? Aí tem aqui os padrinhos, os acadêmicos envolvidos nessa prática, e os exemplos nas imagens, né, de lazer social. Eu acredito que isso aqui forneça elementos para vocês reelaborar, vocês e quem mais acessar. Exemplos de lazer social para ser usado na sala de aula, onde você estiver ministrando. Né? Aí mais outro exemplo, e o espaço da interatividade. Lazer turístico, que os padrinhos, os acadêmicos, e os exemplos, né? Visitas, passeios, não está aqui excursão, mas tem excursões, viagens, que são super interessantes, né? Super animadoras. Exemplos,
que tem um exemplo muito focado na região ali, né? Que um passeio para Poconé. É muito bacana, muito interessante. Outro exemplo também de prática e o espaço com interatividade. Tem o lazer virtual, os professores padrinhos, os acadêmicos envolvidos e os exemplos. Né? Explorar tudo relacionado à mídia, tem uma série de outros exemplos. Mas a gente pode partir desses para a gente entender que utilizou recursos digitais para práticas de lazer, a gente pode considerar como prática de lazer virtual. Lazer virtual, né? Utilizando recursos da internet. Né? Exemplos, e o espaço para interatividade. E, por fim, o lazer como ócio e contemplação, que explicando quais são as atividades, daqueles padrinhos e os acadêmicos envolvidos. E aqui algumas foram as imagens que teve mais dificuldade de encontrar, porque geralmente o lazer como ócio e contemplação, quando os alunos traziam os exemplos, os acadêmicos traziam os exemplos, sempre, né, estava envolvido em outra prática, que não é proibido. Eu estou pedalando e eu paro, porque eu fico deslumbrado com a paisagem, e eu paro para apreciar a paisagem. Estou praticando o lazer com o nosso contemplação. Só que eu estou dentro de um processo de outra prática de lazer. Como a cartilha, que a ideia é deixar e dar ênfase à prática essencialmente, se predominantemente, aí a gente trouxe esses exemplos. Mas ela não deixa de ser lazer como ócio contemplação, se for como naquele exemplo que eu falei antes, tá? Porque a gente não está aqui para colocar nos quadrados o que é para ser em cada lugar, não. É para lembrar que existem essas práticas, que elas estão incorporadas na nossa vida, né? E que elas podem, se não estão, podem ser uma opção para os nossos acadêmicos, desculpe, nossos escolares, para onde for ministrar aula. Acadêmicos também. Mas o olhar que a gente está tendo aqui é quando vocês forem profissionais, e lá na escola vocês poderem apresentar essas práticas para que eles possam escolher na vida deles, depois de ter experimentado, escolher se querem praticar essas ou não. Não fiquem reféns só de uma prática. Tá? Aqui os exemplos de atividades que podem ser oferecidas e o local para interatividade. Aqui as referências. E aqui nós temos o código de barras com ISBN, aquele mesmo númerozinho que eu falei para vocês de identidade, quando vocês forem colocar no currículo de vocês. Tá bom? Eu vou encerrar aqui a apresentação e abrir espaço para... Nós temos 6 minutinhos para, se vocês quiserem falar mais, quiserem se posicionar. Sou o Rodrigo, tá? Posso colocar a música? Liliane, agora que você falar, se você quiser, tá? Elaine também. Também não é obrigatório, não. Se não quiser falar, não tem problema nenhum. Tá? E vocês estarem aqui já é muito importante para nós. Professor Rodrigo, acrescenta mais algo? Bom, quero reforçar a excelência desse trabalho, dessa iniciativa, desse resultado que nós tivemos aí, e que tive a grata oportunidade de entrar, mesmo que a posteriori, né, não estive desde o início da condução, mas é interessante a gente valorizar aquilo que a gente consegue produzir e valorizar aquilo que é nosso, porque talvez a gente tenha sido acostumado a enaltecer aquilo que os grandes centros ou as ditas grandes referências no mundo acadêmico produzam, e tenhamos a tendência a desqualificar aquilo que nós estamos fazendo.
E, nesse sentido, eu acredito que nós temos que fazer um contradiscurso de que é necessário a gente se orgulhar disso, não no sentido de se tornar prepotente ou arrogante, mas de reconhecer que existe um trabalho coletivo, conjunto, e que ele gerou um produto a partir de uma disciplina, de um período letivo que ocorreu dentro de uma pandemia e que mostra a importância também do lazer, principalmente nesse momento em que ele foi tão requerido, ele foi tão necessário para que nós mantivéssemos a nossa sanidade mental, né, não dicotomizando o corpo, mas considerando aí a relevância dele, porque e também a percepção que nós passamos a ter, e aí como já foi relatado pelos acadêmicos, em relação àquilo que nós já fazíamos e que talvez nós não entendíamos que era uma prática de lazer. E aí não se trata de restringir, mas de entender essas múltiplas possibilidades que estão postas ali a partir do lazer e dessas combinações que elas podem e ocorrem cotidianamente e que nós, quando nós nos depararmos com elas, consigamos identificá-las e perceber as suas nuances, os seus entrelaçamentos, as suas interfaces, as complementaridades e fazer com que aquilo que nós oportunizamos acabou gerando ali um processo de compreensão diferente. Um modo de ser, estar no mundo, um modo de perceber que já está configurado também a partir dessa produção acadêmica e eu reforço que precisa ser muito valorizada, né, em todos os seus aspectos. Então, eu acredito que é um trabalho de muita importância e que eu me orgulho muito de ter colaborado minimamente para ele. E agradeço muito a oportunidade também. Tá, professor, muito obrigado também. Para a gente, provavelmente os acadêmicos não vão querer falar, os que não vão. Eu quero muito registrar o agradecimento, o apoio da coordenação de educação física, o estímulo dos professores que, durante esse processo, me repassaram, né, a colaboração, fazendo questão de participar como padrinhos, se preocupando, elogiando o fato de ter essa estabelecimento de conexões de vários professores, deles conosco, e professores de fora conosco para contribuir, o envolvimento dos acadêmicos, a responsabilidade que eles tiveram se envolvendo nas viradas culturais, nas atividades de hashtag que a gente proporcionou durante o módulo, e se comprometendo em finalizar. A gente poderia ter mais, pelo menos 2 ou 3 cartilhas, ou então ampliar o tamanho das atividades que eles fizeram, né, nesse módulo, mas a gente escolheu selecionar, não desmerecendo as outras, mas selecionar algumas para deixar um formato leve, e a contribuição dos acadêmicos, dos revisores, todos envolvidos, né, é importantíssima. A gente tem muito a agradecer que esse material seja compartilhado com todos que tenham interesse. E servir de referência mesmo, assim como você falou, professor, a Liliane quer falar. Assim como você falou, é importante a gente entender essa nossa essência. Nós podemos construir algo novo, né, de referência, para futuramente outras pessoas olharem e ter a Liliane como referência, a Maria como referência, né? Os nossos acadêmicos que serão profissionais em breve como referência. Pode falar, Liliane, você levantou a mãozinha agora, não tem mais jeito. Boa tarde. Eu só tenho a agradecer mesmo pela paciência, pelo senhor ter tido com a turma, e foi uma turma bem legal fazer parte dela, e pela realização dessa cartilha, que com certeza está levando ela pelo ambiente escolar em que hoje está atuando. E é isso, agradecer por tudo.
Pronto, você fecha. Obrigado, Liliane. Você é fantástica. Eu já lhe falei que eu lhe admiro muito. Uma acadêmica muito dedicada. É um profissional excelente, com certeza. Aos demais, muito obrigado. Professor Marcelo, muito obrigado pela presença. Maria também. E vamos compartilhar o vídeo quando estiver lá postado no nosso site. Tá bom? Obrigado a todos e até o nosso próximo projeto. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.